Olá, estamos de volta com o programa Universidade Aberta e o programa de hoje é especial porque a gente está tratando de um tema super polêmico, que é o retorno da obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. Para falar sobre isso, estamos conversando com a Elivanete Zupurini Babi, que é coordenadora do curso aqui da Uniara, e com o professor Luiz Carlos Messias da Silva, que também é professor aqui da Uniara. No bloco anterior, a gente estava conversando sobre a liberdade de expressão. Vocês acreditam que essa PEC vai contra os princípios de liberdade de expressão e de opinião? Não. Há uma grande distorção disso. Isso é um discurso mesmo propagado por aqueles que defendem o fim da obrigatoriedade. A liberdade de expressão não tem nada a ver com a obrigatoriedade do diploma. A liberdade de expressão, a obrigatoriedade, a lei que regulamenta a profissão, simplesmente ela diz quem pode ser jornalista, do mesmo jeito que há leis que dizem quem pode ser advogado, por exemplo, médico. São leis que regulamentam profissões. Existem várias profissões regulamentadas. 42. 42 profissões regulamentadas que precisam de determinadas exigências para que o profissional possa exercer aquela profissão. Então, não é qualquer um que pode, por exemplo, ser advogado. Para ser advogado, você precisa ser formado em direito, você precisa fazer o exame da ordem, e tem outras exigências. Para ser jornalista também, você tem que ser formada em jornalismo, com obrigatoriedade, e tem várias outras exigências, inclusive não é a única. Por exemplo, é preciso ser brasileiro, nato ou naturalizado, existem outras exigências. Então, é simplesmente isso. A liberdade de expressão, ela é usada, né, dentro desse discurso que tenta contra-argumentar contra a obrigatoriedade. O diploma, na realidade, a exigência do diploma e a lei que regulamenta, ele é uma garantia mínima que seja, de que o profissional que vá produzir a informação a qual a sociedade terá acesso, seja um profissional preparado para isso. Porque o jornalista, ele lida com formação de opinião. E é preciso que essa informação tenha um mínimo de qualidade, um mínimo de credibilidade, que supõe-se um profissional formado, que estudou para fazer aquilo, ele tenha mais condições de fazer uma informação de qualidade, que interesse ao bem da sociedade, do que uma pessoa que não é preparada para tanto. E você acredita que nessa era da informação que a gente vive atualmente, cercado de comunicação por todos os lados, essa desregulamentação da profissão é andar para trás? Eu não digo que seja andar para trás. Eu, particularmente, eu acho até que nós não precisaríamos ter a obrigatoriedade do diploma da forma como é. É a minha opinião particular. Eu creio que a gente precisaria ter uma lei que regulamentasse, como eu disse anteriormente, a profissão, mas que regulamentasse o exercício da imprensa, a prática da imprensa, sempre visando o bem maior, que é o interesse da sociedade. Eu não acho que seja andar para trás, mas da forma como estava, nós também não podíamos continuar, porque na realidade aquela decisão do Supremo naquele momento, ela simplesmente retirou da lei que regulamenta a profissão a obrigatoriedade do diploma. Ele tornou nulo esse artigo da lei e não colocou nada no lugar. Então ficou um vazio, ficou uma lei que diz que a profissão é regulamentada, então a profissão continuou regulamentada, só que sem ser necessário o diploma para que a pessoa se registre. Então, como não colocou nada no lugar, qualquer um pode ir lá e se registrar como jornalista. Então a gente viu casos, e existem casos de, sem nenhum preconceito, por favor, não quero ser preconceituosa e não sou, mas a gente viu casos, por exemplo, de uma pessoa que mal sabe ler e escrever, que vai lá no Ministério do Trabalho e fala, eu vou me registrar como jornalista. Por exemplo, um motorista de uma emissora de televisão foi lá e se registrou como jornalista. Nada contra o motorista. Absolutamente nada, mas é preciso ter um preparo para ser jornalista.
E o que a gente acabou vendo também na prática é que a mudança foi inócua, porque os órgãos de imprensa, eles não contratam quem não é jornalista, porque é muito difícil ser jornalista. E é muito difícil formar um jornalista. Um jornalista leva anos para ser formado e ele nunca está pronto, ele está sempre aprendendo e crescendo. Então, um órgão de uma empresa jornalística, ela não pode, no seu dia a dia, naquela correria do seu dia a dia, porque o ritmo nas redações é muito acelerado, né? Não tem tempo de ensinar um jovem que chega lá e que não sabe absolutamente nada a ser jornalista. Esse papel cabe à faculdade de jornalismo. Então a faculdade faz ainda uma preparação inicial, encaminha esse jovem para o mercado, aí no mercado ele vai fazer estágio, mas aí ele já tem a base da faculdade e aí ele deslancha lá no meio dos outros. Exatamente. Né? Então, a gente viu que os órgãos de imprensa continuaram exigindo diploma para contratar. Um exemplo disso é a IPTV, por exemplo. As EPTVs não contratam se não tiver diploma. A maioria dos jornais, o Jornal Estado de São Paulo, por exemplo, não contrata. O Jornal O Globo não contrata se não tiver diploma. Porque as empresas não podem, assumir o papel de formar jornalistas, porque elas não têm tempo para isso, e nem preparo, né? Porque não é a função dela. A função delas é fazer jornal, fazer televisão, fazer rádio. Exatamente. Messias, você acredita que a falta de diploma desvaloriza a categoria e influenciando principalmente o mercado de trabalho e a remuneração dos profissionais da área? Essa é uma questão que nós precisamos considerar. Na prática aconteceu isso sim, principalmente nos mercados mais incipientes, nos mercados menores, onde não há grandes empresas atuando. Pode-se dizer que no interior de São Paulo, que já é uma região diferenciada economicamente, houve um grande impacto sobre os salários, a média salarial, porque muitas pessoas não habilitadas, que entretanto conseguiram registro, se ofereceram para trabalhar e as empresas pequenas de poucos recursos acabaram absorvendo essa mão de obra. E isso faz com que os jornalistas preparados, que também são muitos e estão à disposição, tenham de aceitar salários menores para poder conseguir um emprego. Então, o objetivo inicial do sindicato que propôs, sindicato patronal, que propôs a suspensão da obrigatoriedade do diploma, foi atingido nesse sentido. Por exemplo, emissoras de rádio. Havia uma determinação de que cada emissora de rádio que veiculasse jornalismo, qualquer tipo de jornalismo, precisaria ter necessariamente pelo menos um jornalista profissional no seu quadro. Ah, é? Eu não sabia dessa informação. Então, pequenas emissoras do interior do país não tinham e burlavam essa necessidade. Quando havia uma fiscalização, elas eram multadas. E essas multas eram pesadas. E elas não gostavam de pagar essas multas. Então, quando o sindicato que representa essas emissoras propôs a extinção de diploma, elas se sentiram aliviadas dessa imposição. Tá? E isso afeta o mercado, sem dúvida. Na medida em que se fecham vagas de trabalho, jornalistas ficam sem acesso ao mercado de trabalho. E, óbvio, são profissionais, precisam sobreviver. E acabam aceitando salários menores, salários abaixo da regulamentação. Porque os jornalistas têm um salário normativo, um piso profissional. Por categorias, né? Sim. Como muitas outras categorias, os jornalistas também têm um salário normativo. Só que pequenas empresas acabam conseguindo profissionais que se submetem a um salário menor que o normativo, porque precisam trabalhar. A concorrência é acirrada. Então é nesse sentido que eu vejo que a suspensão da obrigatoriedade afetou o mercado, sem dúvida. Contribuiu para uma maior precarização desse mercado. Esse é um efeito que aconteceu. Agora, nas grandes empresas isso não aconteceu, como a Anivanete já disse, porque elas exigiam e continuam a exigir jornalistas habilitados. E para os estudantes agora que estão terminando a graduação, como que está o mercado? Ele ainda está oscilando? Olha, no momento, o mercado, principalmente aqui no estado de São Paulo,
Nos grandes eixos, no grande eixo econômico que é São Paulo, Rio, Minas, né, e Rio Grande do Sul entra nisso também, o mercado está aquecido. Está havendo uma forte demanda por novos profissionais e principalmente profissionais que trazem uma habilidade extra que é trabalhar com conteúdos digitais, online. Multimídia, né? Produção de conteúdos para a internet e para outras mídias que usam as redes telemáticas. Então tem uma grande demanda para jovens profissionais com essas habilitações e também para o mercado tradicional. O mercado tradicional está crescendo, não no mesmo ritmo do mercado digital, mas também está crescendo. Bom, o assunto é muito grande, eu acho que a gente vai precisar de mais uma universidade aberta para discutir isso, mas eu queria encerrar perguntando, não sei se dá para resumir essa pergunta, quais são os principais, né, de onde que surgem e de que maneiras esses embates de opinião? Quem são os principais contras e a favores da regulamentação da profissão? O principal contra são alguns sindicatos que representam as empresas jornalísticas, embora não todas as empresas jornalísticas, mas algumas empresas jornalísticas que não têm interesse em ter uma profissão regulamentada, porque isso acaba fortalecendo a categoria e acaba, por vezes, gerando, por exemplo, profissionais que reivindiquem, né, salários melhores ou condições de trabalho melhores. Mas há um grupo de jornalistas mais antigos que também é contra, e é bom que a gente diga isso, porque há jornalistas importantes que acham que a obrigatoriedade do diploma não é necessária, porque são jornalistas que não fizeram faculdade, que são jornalistas... Já são renomados. E são muito bons jornalistas, são experientes, são gabaritados. Mas esses jornalistas se formaram, se fizeram jornalistas, não se formaram em faculdade, se fizeram jornalistas numa época em que era possível isso, né? Era possível você chegar numa redação e você ficava lá e você escrevia uma matéria, você pesquisava. Hoje o ritmo é completamente diferente. Então, quando esses jornalistas aprenderam jornalismo, primeiro que eles tinham uma bagagem intelectual que já vinha com eles, que os diferenciava e permitia, portanto, a prática de uma profissão tão complexa. Segundo, que o próprio ritmo de produção nas redações era outro. Hoje é quase impossível um jovem que chega aos 18, 20 anos, 22, que é a idade que as pessoas começam a se profissionalizar, né, 20 anos, 22, é quase impossível um jovem chegar com uma bagagem intelectual que permita o exercício dessa profissão tão complexa e, sobretudo, o ritmo da redação não consegue, é alucinante, né? Tem um volume de informação muito grande circulando no mundo. Esse volume de informação que, como esse disse, está fazendo com que o mercado se expanda, né? Porque você tem tecnologias hoje que permitem muita produção de informação e veiculação instantânea de informação, então você precisa ter profissionais processando isso. E então não dá, no meio dessa velocidade, não dá para você preparar um jovem que não tenha um mínimo de base de uma faculdade. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma honra poder entrevistá-los. E esse foi a Universidade Aberta de hoje. Eu acho que esse assunto ainda vai render muitas discussões. Obrigada. Até a próxima. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada.